Em Angola, a oposição alegou fraude eleitoral. Em Moçambique, a oposição já está a levantar indícios de fraude eleitoral. No Quênia, na Serra Leoa, na Guiné Equatorial, no Zimbábue, até na África do Sul, a oposição também levantou indícios de fraude eleitoral. Africanos mais atentos, europeus, asiáticos, sem dúvida alguma, já algum dia se perguntaram: mas por que razão, sempre que há eleições em África, há indícios de fraude eleitoral? Só este ano, não, só de 2022 a 2024, houveram indícios de fraude eleitoral nos seguintes países. Podemos aqui levantar fatores históricos. Muitos países africanos foram colonizados e a transição entre a ex-colônia e a atual governo, portanto, foi duvidosa, como por exemplo o caso de Angola, de Moçambique, onde até hoje há questões de transição por se esclarecer. Podemos também aqui dizer que são por fatores políticos, porque que um país é governado por um governo que, apesar do país não avançar do ponto de vista econômico, apesar de haver vários índices de desemprego, apesar de existir muitas violações de direitos humanos, apesar de existir muitos problemas econômicos, falta água, falta energia, mesmo assim um governo está no poder durante 30, 40 anos. Por que que esta população não consegue alterar o governo? A população está ignorante assim? A população está a ver que o país está a avançar? Será que isso claramente também gera aqui indícios de fraude eleitoral? Podemos aqui dizer, se calhar o problema das instituições é difícil confiar nas instituições, porque facilmente se pode corromper um funcionário público no cartório, no registro, no trânsito. É muito mais fácil. Se calhar, se aumentássemos os salários da função pública, problemas nas instituições iriam terminar. Só que nós sabemos muito bem que não se resolve o problema da corrupção com aumentar o salário. A corrupção é um problema de cultura, de ética, ok? Corrige-se na base, ok? Hoje quem ganha 1 milhão de kwanzas mês, tu podes corrompê-lo, mesmo que ele ganhe amanhã 10 milhões. Porque a corrupção é um problema. Porque a corrupção é um problema de ética, de educação, de formação de base, ok? Esses países africanos onde há maior índice de corrupção nas instituições, onde há instituições muito mais frágeis, precisaram nascer de novo, ok? Preciso tirar essas pessoas, colocar outras pessoas, e isso faz-se com a formação de novas gerações, ok? Mas isso aqui que eu acabei de dizer agora não são as causas nenhumas para que hajam sempre indícios de fraude eleitoral dos nossos países. Não é isso. O problema é muito mais profundo do que possamos imaginar. Mas antes quero te pedir para verificar se já fizeste like no vídeo, se já estás inscrito, partilha, subscreva e inscreva-se, faz favor, ajuda o canal a crescer, porque o teu like é importantíssimo. E é assim que você me paga com o teu like. Se não fizeres like, tu não queres me pagar. És um mau patrão, meu. Se fizeres like, estás a me pagar, és um bom patrão. Quero também te convidar para fazeres parte da Servos Comunidade, do meu grupo privado do WhatsApp, onde lá eu discuto essas questões com mais profundidade. Ontem, por acaso, aconteceu a nossa reunião mensal, onde foi muito produtiva. Foram 2h30 de muita conversa. Eu acho que é um lugar perfeito para tu lá estar, se tu és uma pessoa apaixonada por aprender, discutir assuntos que, de facto, te elevam para outros níveis intelectuais. O convite está no primeiro comentário. Por apenas 1000 kwanzas mês ou 3 euros mês, farás parte do meu grupo privado lá do WhatsApp. Está também aqui esta tela para aqui colocares a tua marca, o teu negócio e assim aumentares as tuas vendas, seres visto por mais de 1000 pessoas todos os dias. Este é o meu Instagram, o meu e-mail está nos comentários. Ponto. Não vou continuar sem antes olhar aqui para esta notícia, onde em Moçambique está a decorrer agora eleições. O Mondlane, candidato da oposição, está a dizer que ganhou as eleições e a CNE, a Comissão Nacional Eleitoral, está a dizer que ninguém pode autoproclamar-se presidente, porque ainda não falamos aqui os últimos resultados, ok? É aqui o senhor Mondlane a adiantar o tema da fraude eleitoral e também aqui a CNE a adiantar o tema da fraude eleitoral. Logo, os dois organismos, o Podemos, que é o partido de Mondlane, e a CNE, já estão aqui a adiantar o tema da fraude eleitoral. Por isso aqui nos perguntamos por que razão em África há sempre problemas ligados à fraude eleitoral. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 6 pontos. O sexto ponto, o primeiro mais importante, o sexto ponto tem a ver com as datas da divulgação dos resultados, ok? Nós em África, os resultados nós divulgamos depois de 5 dias, 7 dias, 11 dias, 15 dias, é muito tempo e esse tempo faz com que gera espaço para uma possível alteração dos resultados, ok? O tempo que nós damos é muito e gera desconfiança, é o primeiro fator. Mesmo que não se altere os resultados, mas por que você precisa de 5 dias, 6 dias para poder dar os resultados finais? Não há necessidade, porque a contagem dos votos faz-se no mesmo dia das eleições. Eu acho que 24 horas é suficiente para poder publicar aqui o resultado das eleições definitivas.
mas nós em África precisamos de 10 dias, de 5 dias. Claramente, esse tempo todo dá espaço para alguém colocar a panela, água, cozinhar os resultados e depois, claramente, divulgá-los. Ponto. Tem a ver também com a violência, há muita intimidação, tanto nos agentes eleitorais, né, tanto a população votante. Há muita intimidação que acontece antes, durante e depois do processo eleitoral. Por exemplo, isso aqui, dizer já que ninguém pode autoproclamar-se, já é uma intimidação à oposição, ok? Acontece muita intimidação antes, durante, depois. As forças de segurança ficam todas armadas até os dentes, que também claramente ameaça muita gente. Eu acho que o nível de violência, intimidação, ameaças, claramente também contribui para que depois de amanhã se possa aqui desconfiar dos resultados. O uso desigual dos recursos, públicos. Há países em que, ponto, o governo usa maior tempo de antena da mídia, o governo usa maior bolo público, o governo usa os meios públicos, carros, edifícios. Portanto, o abuso do uso de bens públicos por um partido, geralmente pelo que está a governar, também claramente abre aqui espaço para uma possível indício de fraude eleitoral, ok? Ponto. E este problema do uso desigual da mídia, do dinheiro público, de recursos públicos, nós ouvimos em várias ONGs no Ruanda e Angola alegarem que de facto o Estado estava a utilizar edifícios, espaços para fazer publicidade, o tempo de antena da mídia é maior do um do que do outro. Aconteceu, muitas ONGs no Ruanda e Angola deram esses exemplos nas últimas eleições. Bom, isso claramente faz com que de facto no final o resultado aqui também seja aqui claramente discutido e beliscado. Percepção de manipulação de resultados é um tema que também é muito vigente em Moçambique, em Angola, no Ruanda. Por quê? Porque a oposição sempre vem alegar indícios de manipulação antes, durante e depois, ok? Aconteceu no Ruanda, aconteceu em Angola, onde a oposição diz, pá, está a acontecer uma lei, está a acontecer violação daquela lei, está a acontecer esta questão, está a acontecer aquela questão. Portanto, aqui várias alegações de possível manipulação, ok? São também fatores que fazem com que depois amanhã os resultados são duvidosos, ok? Quando existem leis que são violadas durante o processo, quando existe eleição de membros da CNE que violam alguns preceitos legais, portanto, qualquer indício que viola uma lei eleitoral, mas claramente faz com que depois amanhã o resultado final das eleições é claramente contestado. Tem também aqui o problema ligado à independência da Comissão Nacional Eleitoral, ok? Que é eleita geralmente pelo chefe do executivo, que muitas vezes, apesar de ouvir relatórios e indícios de fraude à vida da oposição, da população geral, da ONG, não leva a sério, vai ignorando informações externas, ok? Desde a constituição do pessoal, a eleição do líder, todo o órgão, ok? Se a eleição viola, ou então quando a eleição, o líder, o chefe da CNE é eleito pelo chefe do executivo, que também às vezes é líder de um partido, claramente começa já aqui a questões ligadas a indícios de fraude eleitoral. Porque quando a Comissão Nacional Eleitoral não fala das denúncias públicas, denúncia dos partidos, ignora tudo isso, a sua Constituição também, né? O seu RH também é formado por pessoas que a oposição, ou então ONGs, ou então a população em geral também questiona, faz com que essa Comissão Nacional Eleitoral seja muito frágil e gera desconfiança, e com isso também gera ideia de que não é independente e, consequentemente, os seus resultados finais também são claramente duvidosos. E como é que se resolvem todos esses problemas? Tem sim solução, ok? Em relação à independência da CNE, devia ser cada membro do partido a concorrer, enviar para ali um membro. Esses membros elegem o presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Em relação ao tempo de contagem do resultado, devia sim reduzir para menor. Em relação ao uso desigual dos recursos, os tribunais deviam fazer alguma coisa. A CNE, aí está a CNE, também devia fazer alguma coisa, ok? Se a CNE se cala, os tribunais se calam em relação ao uso desiguais da mídia, do dinheiro público, dos espaços, escolas, igrejas, que não se pode colar ou não se pode colar publicitário. Portanto, geralmente aqui, quando a CNE se cala em relação a todos esses preceitos, faz com que claramente o seu próprio resultado, a sua própria CNE, cria mesmo ela própria a sua fragilidade. Por isso é que depois surgem outros órgãos também a fazerem contagem, e essas contagens aqui começam a ganhar muito mais valor do que o valor da própria CNE, porque ela, durante o pré, durante e depois das eleições,
deu espaço para que se tornasse ela própria muito mais frágil. Venha, por favor, para sermos comunidade, porque esse tema aqui pode ser lá debatido com mais profundidade. Meu irmão, verifica se fizeste like no vídeo, se já estás inscrito, estamos juntos, faz bom uso dos teus recursos, vindo para sermos comunidade. Até o próximo vídeo, família.